Torcedor botafoguense, muito bom dia. Bastidores da arquibancada no ar. Numa reflexão entre a paixão e a razão. Esse é o título nessa segunda-feira. Quero desejar primeiramente aí uma ótima semana para você, para a sua família, tudo de bom. Que você realize seus sonhos e objetivos. Estamos aí na reta final aí do mês de novembro. A menos de um mês aí do Natal, e desejo aí o melhor para você, torcedor do Botafogo de Futebol Regatas. É o seguinte, mediante um áudio que eu recebi ontem do palmeirense, o Leandro, de São Paulo, um grande amigo, e ele fala que ele é apaixonado pelo Botafogo. Impressionante. Palmeirense que tem um sentimento pela história do Botafogo. Ele conhece a história do Botafogo mais do que muito botafoguense. Ele defende o Botafogo. Quando pessoas tendem a diminuir em São Paulo o Botafogo, principalmente os mais novos, ele conta a história do Botafogo para essas pessoas. E ele me mandou um áudio que abriu minha visão. Vamos lá. Que é o pensamento de boa parte do torcedor do Botafogo. Petrônio, analisa friamente o que o Botafogo era antes da SAF. Qual a perspectiva do Botafogo? De fato, seja realista. Eu estou de fora, eu estou isento, então eu quis dizer o seguinte. O planejamento do Botafogo, isso é verdade, John Textor em nenhum momento disse que o Botafogo seria campeão. Em nenhum momento. Que o objetivo era realmente estar na Libertadores, que no intervalo de 1 a 2 anos o Botafogo estaria, assim, brigando nas primeiras posições. E realmente isso aconteceu. Aí eu vou falar da emoção, vou falar da paixão. O Botafogo, se tivesse feito um primeiro turno pífio e tivesse realizando um segundo turno fantástico, estariam todos aplaudindo. Todos. Eu, você, todos nós. Se fosse o inverso. Só que não aconteceu dessa forma. O torcedor do Botafogo, carente, com fardo de 28 anos nas costas, ele viu a verdadeira porta da esperança. Ele sonhou, ele acreditou. Meu telefone não para. É impressionante. Durante o dia todo é assim. Vou deixar um abraço aqui ao torcedor do Botafogo, aquele que entra em contato comigo, que eu procuro responder na medida do possível. Peço desculpa àqueles que eu demoro um pouco a responder, mas eu procuro responder a todos. Mas eu quero deixar aqui o seguinte. O que o Leandro falou para mim? Petrônio, vocês estão no caminho certo. Independente do resultado do campo, quem está de fora vê melhor. Não está envolvido, não tem o sentimento. Como eu sei que você tem um sentimento, grande parte do torcedor do Botafogo tem também. O que acontece? É difícil nesse momento você trazer uma palavra, mas eu vou tentar aqui elucidar você, torcedor do Botafogo. Eu vou entrar numa bola dividida, eu vou apanhar. Mas um pai, quando exorta um filho, exorta por amor. Vamos ser realistas, gente. Nós temos, no futebol carioca, o menor número de vitórias no confronto direto com os nossos rivais. Nós temos o menor número de títulos contra os mesmos rivais no certame carioca. No certame nacional, da mesma forma. No sul-americano, também passamos a ter o menor número de títulos. Então o que acontece? O Botafogo de Garrincha, Didi, Amarildo, Zagallo, Nilton Santos, construiu uma história riquíssima no futebol nacional. A seleção do nosso país, ela deve muito ao Botafogo. O futebol nacional, mundial, deve muito ao Botafogo.
Só que é o seguinte, quando eu era mais novo, eu ouvia assim porque eu não tinha argumento. Esse vídeo é para os mais novos, perfeito? Eu só usava dos argumentos do meu pai, porque eu fui ver o Botafogo campeão de um turno na Taça Rio na adolescência. Então, meu argumento era o seguinte, o mesmo argumento de sempre. O Botafogo foi o clube que mais cedeu jogadores para a seleção nacional. O Garrincha ganhou a Copa de 62 para o Brasil. Pelé se machucou e o Amarildo substituiu, era do Botafogo. Em 1970, o artilheiro da Copa, Jairzinho, era do Botafogo. Só que os meus argumentos eram rasos. Quando eu falo do que eu vivi. Mas foi o que meu pai me ofereceu como defesa. Então o que acontece? A geração de hoje, eu me coloco no lugar de vocês. Por exemplo, minha filha disse isso. Minha filha tem 27 anos. Não viu o Botafogo campeão nacional. Mas ela viu o Botafogo já algumas vezes campeão carioca. O pai dela não. A minha geração foi uma geração que não viu nada. Eu fui ver meu time campeão em 1989, no segundo turno, na Taça Rio, com a ajuda do Vasco, com um gol do Paulo Roberto, num chute do meio da rua. O Botafogo teve a chance, como hoje, de ganhar do Bangu e ir para a final. Mas ele só conseguiu ser finalista com a ajuda do Vasco. Então o que acontece? Isso faz parte de uma história. Eu tenho inúmeros relatos de botafoguenses. Eu me coloco no lugar de qualquer um. Daquele que está sofrendo. Daquele que verdadeiramente fala para si mesmo. Não aguento mais. Mas analisa friamente. Veja o que você viveu e o que você está vivendo. Veja o processo num todo. Veja que o Botafogo está pagando as suas dívidas. Algo impensado, não é verdade? Botafogo honrando seus compromissos. Difícil, hein? Botafogo, infelizmente, era aquele clube que devo, não nego, pago quando puder. Então eu quero elucidar você, torcedor do Botafogo. Independente do momento que o Botafogo esteja vivenciando, passando, veja o que o Botafogo viveu e o que o Botafogo poderá viver. É essa mensagem que eu queria deixar para você nessa manhã. Deixa aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, a qualquer momento podemos voltar com novidades no canal, que é a voz do torcedor do Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube.